Mas é isso, então, essa questão do errado é muito complicado. E eu iniciei por causa disso. Faltou uma pessoa, fui bem, e aí nessa do fui bem, daí você sai para trabalhar, e qual que é a diferença? Para vocês entenderem, para quem é autônomo e faz bico. Eu fazia mesa de sábado à tarde e domingo à tarde. Então, normalmente no sábado tem jogos às 2 da tarde e às 4. Isso de quando eu iniciei. E no domingo, às 8 e às 10. Então, quando é campeonato, normalmente é rodada dupla. Então, assim, é um dinheiro significativo para quem faz bico. Então, eu ganhava R$60 no sábado, 60 no domingo. Nesse sábado que faltou o assistente, né, o bandeira, eu ganhei 100 no sábado. Falei, caramba, é quase o dobro do que eu ganhei no final de semana inteiro. Falei... Aí no domingo, daí eu conversei com o presidente da associação, não tem como fazer hoje e tal. Eu falei, não, claro, pô. E inclusive ele tava ligando, porque teve um outro cara que faltou. Falei, não, é melhor. Porque é mais fácil você achar alguém para preencher uma súmula do que alguém para atuar. Sim. Né? E nesse final de semana, eu já tinha feito alguns cursos, mas não oficialmente, né? E aí eu atuei, né? Mas como não era um campeonato oficial... Era um campeonato de um quadrangular que tinha feito e não comprometi, fui super bem, né? E aí eu atuei como assistente durante uns 2, 3 meses. Entendi. E aí tem aquela história, aí você começa a atuar como assistente. Você começa a ganhar um pouquinho. Não, e aí você começa a ver o que os árbitros estão fazendo de errado. Aí você dá um lance de acordo com a regra, o cara não segue. E aí é aquela história, é a equipe. Sim. Mas você não é o principal, o árbitro é o cara que comanda, responde, né? E aí começou a ter essas questões. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Aí eu fiz um curso de 3 meses, um curso online, foi o primeiro, né? Para poder atuar como árbitro mesmo. Só que daí eu falei, e aí eu vou trabalhar com isso. Então aí eu comecei a apitar também jogo de molecada de manhã, porque a gente tem alguns amigos do futebol. Então o pessoal ia fazer amistoso de criança, então apitava tipo 4, 5 jogos de manhã, né? Sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15. Normalmente eles põem todos, né, para jogar. Né? Então assim, aí pra vocês entenderem como que tava a minha pegada. Tava trabalhando de segurança, né? Numa boate, né, no La 7, que é um lugar bacana. Então eu trabalhava de sexta, sábado e domingo lá. E era até engraçado, porque eu saía de casa às 7 para ir pra faculdade. Mas chegava quebrado no domingo, velho. É que a galera só vê os tombos, né? As pingas não... né? Então assim, e quem é próximo de mim sabe desse momento que eu passei, né? Porque é isso, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional na SCW, cara, que eu ganhava muito bem, graças a Deus, em carteira. E quando eu saí de lá, eu falei, já eu arrumo um emprego para ganhar pelo menos metade. Isso não aconteceu. Né, por muita culpa minha também, eu acho que eu não... E isso aconteceu antes de você começar a faculdade ou depois? Muito antes. Eu trabalhei na ECW dos meus 19 anos até meus 26, então, quase 25. Já faz aí quantos? Uns 10 anos mais ou menos? Faz uns 7 anos mais ou menos. Foi 2014 mais ou menos, que foi mais ou menos quando eu saí do Quilombo, quando saiu a maioria, né, que mudou bastante o time lá. Isso, é que o Quilombo tem 2 momentos, mas depois a gente vai falar um pouco do Quilombo, que eu acho que é um momento importante da minha vida, que dura até hoje, né? Mas aí talvez a gente pode falar um pouco dessa questão do Quilombo. Só para mim não perder a linha do raciocínio da questão da arbitragem, que daí era isso. Eu saía de casa às 7 para ir para a faculdade, saía da faculdade às 10, ia trabalhar no La 7, ficava lá até 5, 6 horas da manhã e 8 horas tinha jogo para apitar. Então daí eu apitava das 8 até meio-dia. E aí ia para casa almoçar, 2 horas tinha jogo de novo, aí apitava normalmente 2 jogos, acabava 6 horas, 7h30 tinha que estar no La 7. Porque já ia ter outra balada. Era sábado para domingo, né? Até 5, 6 horas da manhã, domingo cedo, jogo de novo. Então assim, eu levei essa vida, né, durante uns 8 meses na minha faculdade, né? E quando acabou isso? Logo que iniciou a pandemia. Então, assim, não acabou... Na verdade, só acabou por causa da pandemia, né? Foi um problema que, pra mim, que por mais que seja uma vida corrida... Porque daí que acontece? Eu sabia que o meu final de semana ia ser muito corrido, então eu deixava pra relaxar nas outras coisas. Porque como eu fazia estágio de 4 horas, então eu falei, então eu vou dedicar, depois das 4 horas do estágio, pra minha família. Era ruim que eu perdia o final de semana, mas pelo menos minha família me tinha durante a semana...
Muito, né? Sim. E assim, e chutando baixo nessa rotina, né? Porque, claro, jogo de criança não paga que nem um adulto que paga R$100 pra quem apita. Mas assim, paga 30 por jogo. E é jogo curto, tipo 10 por 10, 20 por 20. Então, você vai somando, dá uma né? graninha Eu legal, chegava né? a tirar de 500 a R$1.000, às vezes, por final de semana, somando bico de segurança com arbitragem. Né? Porque se eu fizesse só os 4 jogos de campo adulto, já dava 400 pau, pra vocês terem uma noção. Então, assim, e isso, eu me sustentei muito tempo isso. Aí veio a pandemia. Cara, eu não sabia o que fazer. Eu imagino. Que a pandemia cortou o futebol, Não, cortou isso, do nada. Noturna. Filho, paga aluguel. Aí, de novo, a mesma situação. Falei, cara, tô ferrado. O que eu vou fazer da vida, né? E é isso, porque a minha formação até então, eu fazia eletromecânica, primeiro eu fiz mecânica automobilística no Senai, dos meus 14 a 16 anos. Aí eu trabalhei durante 3 anos como mecânico, fazia instalação de GNV, mexia com injeção eletrônica. Foi quando eu saí e fui para a SCW. Aí eu me formei em eletromecânica no Bahia, né? Fiz um monte de curso e tal, que por isso que eu falo que foi a minha falha, que eu poderia ter feito uma faculdade nessa época. Porque daí quando eu saí da SCW, eu tinha um puta currículo, tinha uma puta experiência, tinha um know-how, né? Modéstia à parte, eu sabia o que eu fazia. Né? Eu atendi uma região muito grande como assistência técnica, né? Venda interna, mas dava... Mas provavelmente se você fizesse isso, eu já não ia ter um colega do direito aqui, né? Não, mas é isso que eu falo. Eu acho que tudo tem a hora certa, né? Não sei qual que é a religião de cada um acredita em alguma coisa, mas eu acredito num ser superior que coloca as coisas e as pessoas certas no momento certo, né? Na vida de cada um, entendeu? Então, assim, e é isso, né? Não sou de religião cristã, né? Não sou evangélico, não sou nada, não tô falando nesse sentido, mas a religião que eu acredito é isso, é essa que faz o bem, e por isso que nada é por acaso, né? Ninguém, né, cai na sua vida assim a troco de nada. Sim. E durante todos esses processos foi sempre quem acabou me dando esse respaldo, né?